Salve filhotinho, seja bem-vindo a mais uma revisão no nosso canal. Mas deixa eu pedir, filhote, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário para que o nosso trabalho possa ser fortalecido aqui no YouTube. Filhote, e ponto importante para a tua prova, tá, filhotinho? Ponto importante para a tua prova, saber trabalhar o conceito de população absoluta, tá, filhote? Então veja, quando ele trouxer o total de habitantes, tá, eu tenho então a população absoluta. Então a região sudeste tem 89 milhões de habitantes, então uma região com população absoluta, tá, filhotinho? Então quando eu acho a população absoluta, tá certo, eu acho o conceito de populoso. Então veja, a região sudeste, ela é uma região bastante populosa, porque apresenta elevada população absoluta, tá? Agora, quando, filhote, eu pego esse total de habitantes, que é a população absoluta, e divido pela área da região, do país, do município, do estado, eu acho o conceito de população relativa. Então, população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, veja, a região sudeste tem 94 habitantes por quilômetro quadrado, a região norte 4,7 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Então, posso dizer, tá, que a região sudeste, ela é uma região muito povoada, está relacionada à população absoluta. Agora, eu posso dizer, Bruninho, que a região norte é uma região pouco povoada, porque vai apresentar pequena população relativa, apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é importante você diferenciar população absoluta, população relativa, populoso e povoado, tá certo? Outro ponto importante que você tem que guardar, filhote, é perceber que a distribuição da população no território brasileiro, ela é desigual. Então veja, eu vou ter o litoral, tá? Vou ter o litoral do Brasil extremamente povoado, tá? E o interior, principalmente aqui, ó, a região norte do Brasil, com baixíssima concentração populacional. Então a distribuição da população do Brasil, ela se dá de maneira irregular. O litoral mais povoado e o interior do Brasil menos povoado, tá bom? Então esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá? Outro ponto importante para a tua prova é você analisar, filhote, as pirâmides etárias, tá? Então eu tenho aqui uma pirâmide, veja, o que você tem que observar nessa pirâmide? É que ela tem uma base larga e tem um topo extremamente estreito. Quando você tem uma pirâmide de base larga e topo estreito, é porque eu tenho elevada taxa de natalidade. Então você tem que estar esperto, tá? Se tem elevada taxa de natalidade, é porque tem muitos jovens, tá? E a expectativa de vida ela é baixa, tá? Então essa pirâmide base larga, topo estreito, é uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos, tá? Então eu vou ter uma base larga, topo estreito, eu vou ter países subdesenvolvidos, tá? Outro ponto importante, tá, que queria chamar a sua atenção é analisar essa pirâmide. Veja, essa pirâmide, ela é chamada de pirâmide, tá? Uma pirâmide invertida, tá? Pirâmide invertida. Toda pirâmide invertida, ela vai ter a elevada expectativa de vida. Então toda pirâmide invertida, ela vai ter elevada expectativa de vida. Por que, Bruninho? Porque eu vou ter uma base estreita, tá? Essa base estreita
quer dizer que tem uma baixa taxa de natalidade, e eu vou ter então aqui, Bruninho, o envelhecimento da população, tá? Vou ter maior número de idosos. Se eu tenho maior número de idosos, eu vou ter maior expectativa de vida, típico de países desenvolvidos. Perfeito, jogador? Tranquilidade. Não perde, filhote, não perde. Na cara do gol. Vamos lá. Agora fica esperto nisso aqui, Bruninho, tá? Fica esperto nisso aqui, Bruninho. Veja, tá? Essa área mais escura na pirâmide, tá? Ela está retratando a PEA, que é a população economicamente ativa, isto é, quem está trabalhando. Tá? Então eu tenho aqui nesse caso os adultos. Então veja, tá? Nesse caso, se você observar, a base da pirâmide ela é maior, ela é mais larga que os adultos, tá? Então veja, tá? Que a base da pirâmide ela é mais larga que os adultos, tá? Só que o que acontece, filhão? O que acontece aqui? Nesse caso, Bruninho, a base da pirâmide ela está encolhendo, tá? Perfeito? Ela está encolhendo. E o topo está crescendo, correto, filhote? E aí nós temos então uma projeção importante, porque veja, quando chegamos bem aqui, ó, tá? Se você observar bem aqui, ó, Bruninho, nós chegamos a uma conclusão, que nesse caso os adultos, tá? Eles são maiores, tá? Maiores que os jovens, tá? Então, Bruninho, eu tenho mais adultos do que jovens, e eu tenho mais adultos do que os idosos, tá? Essa condição, filhote, presta atenção, tá? Aonde eu tenho mais adultos. Se eu tenho mais adultos, eu vou ter mais população economicamente ativa, mais pessoas trabalhando, tá? Isso então gera uma condição, tá? Gera uma condição que nós chamamos, tá? De que, Bruninho? Que nós chamamos de bônus demográfico ou janela demográfica, tá, filhote? Então não perde. Quando os adultos são maiores que os idosos e que os jovens, eu vou ter então aí o chamado bônus demográfico. Vamos lá, filhote, tá? Vamos lá. Presta atenção aqui que nós temos o gráfico da transição demográfica, tá, filhote? Então você observa. Na primeira fase, tá? Olha só aqui, você vai observar aqui, ó, tá? Na primeira fase, nós temos elevada taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade, tá? Nascia muito e morria muito, então eu vou ter um crescimento baixo. Observa aqui o crescimento vegetativo, ó, tá? Ele é baixo. Mas observa que na segunda fase, o crescimento vegetativo ele vai dar um grande salto, tá? Então observa, Bruninho, tá? Que essa segunda fase eu vou chamar, presta atenção para a segunda fase, tá? E que você observa na segunda fase, Bruninho. Na segunda fase eu vou observar que eu vou ter aqui, ó, um intervalo muito maior, tá? Olha o que acontece, Bruninho, tá? Então eu vou dizer então que na segunda fase eu vou ter o que nós chamamos de explosão demográfica, tá? Aonde o crescimento vegetativo ele é maior.
Bruninho, por que ocorreu essa explosão demográfica? Porque a natalidade continuou alta, mas houve uma redução da taxa de mortalidade. E isso provocou então a explosão demográfica. A explosão demográfica no Brasil ocorre na década de 50, 60 e 70. Nesse período eu vou ter um crescimento acelerado da população, tá? Chegando a observar que na terceira fase já temos um processo de desaceleração, porque também a taxa de natalidade começa a declinar, tá bom, filhote? Então fique esperto aí na segunda fase, onde você vai ter a chamada explosão demográfica, tá, filhotinho? Na explosão demográfica. Importante também, filhote, é você analisar os fluxos migratórios, tá? Então eu vou ter aqui, tá? Nessa região aqui, Bruninho, tá? Eu vou ter a famosa região Nordeste, tá? A região Nordeste, Bruninho, ela sempre foi uma área de repulsão, tá? Então você vai ter seca, você vai ter a fome, pobreza, tá? Você vai ter a fome, você vai ter o latifúndio, tá? Disputa por terra, fraco desenvolvimento econômico, e eu vou ter aqui a região Sudeste, tá? Então tem aqui o Sudeste, que é a área mais industrializada. Tá? Logo, Bruninho, tá? Você vai observar então, historicamente, um fluxo migratório da região Nordeste para a região Sudeste. Então vou ter um fluxo migratório nordestino, tá? Principalmente ali na década de 50, 60, 70, quando a região Sudeste passa a intensificar o seu processo de industrialização, tá bom, filhote? Então eu vou ter esse processo de industrialização, tá? Então esse é um ponto importante, Bruninho. Vamos lá. Aí você vai analisar comigo aqui, Bruninho. Olha lá, tá? Aí eu vou ter aqui, ó. Observa o seguinte, Bruninho, tá? Aí eu vou ter aqui, ó. Também posso ter uma outra situação, tá? Qual é a outra situação, Bruninho? Fica atento. A outra situação ocorre um movimento contrário. Qual é o movimento contrário, Bruninho? Você vai observar o seguinte, tá? Nós temos aqui a região Nordeste, tá? Então você tem lá de novo a região Nordeste. Você tem aqui a região Sudeste, tá? A região Sudeste, tá? Isso acontece principalmente, Bruninho, a partir da década de 90, tá? Aonde você vai ter, tá? A seguinte situação. Observa, tá? Se na década anterior a migração era do Nordeste para o Sudeste, tá? E essa migração continua acontecendo, mesmo nos dias atuais, mas numa intensidade menor, que você vai observar a partir da década de 80, da década de 90, é que a migração ela vai ser invertida, Bruninho, fica atento nisso aqui, filhote, tá? Então a migração ela vai ser invertida, tá? E essa migração invertida nós chamamos de migração de retorno ou refluxo. Por que isso ocorre, Bruninho? Porque o Nordeste passou também a se industrializar e a população nordestina que morava no Sudeste começou a retornar para a sua região de origem. Então vou chamar de migração de refluxo. Tá bom, filhote?
Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um grande abraço, filhote.